Eu preciso... Vamos trocar? Eu preciso fazer referência a uma das grandes referências em nível mundial sobre saúde intestinal, meu grande amigo Murilo, e o professor Emer Mayer, pesquisador, que eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre alguns pontos interessantes. Deixa o destaque aqui, ó, que alguns dos slides são oriundos do conteúdo do curso do professor Murilo. E, como me deram essa missão, eu vou tentar fazer com que o Murilo fique um pouco mais forte, cabeludo, flambado, e o Dr. Emer Mayer um pouco mais jovem. Então essa é a ideia. Tentar puxar um pouco do conteúdo deles, porque é o seguinte, famoso eu já sou. Todo mundo, muita gente já conhece. E a grande missão é justamente falar sobre o Colosfor na saúde intestinal. E eu quero fazer uma pergunta para vocês saber se vocês estão conectados. Está todo mundo ativado? Teve a quadrilha aqui no início, as apresentações da manhã. Eu vou fazer uma pergunta, quero que vocês complementem para mim. Se a gente recebe uma missão, a gente tem que falar que missão dada é missão cumprida. Então vamos lá, fazer essas relações do intestino, da saúde intestinal com diversos órgãos e sistemas. Existe uma associação com o sistema de produção de energia, sistema de controle hormonal, sistema imunológico, diversos órgãos e sistemas dependem de forma muito direta da saúde intestinal. Então nós precisamos, muito até antes do que pensar nas prescrições que Valden, Guilherme e André citou, né, falando sobre o Training the Gut, se você não tiver uma saúde intestinal adequada, não adianta você colocar em prática a melhor das suplementações, da estratégia que não vai funcionar. Eu posso afirmar isso. Então vamos estabelecer as relações dos eixos de ligação do intestino com alguns órgãos e sistemas. Várias delas. Sistema muscular, osteoarticular, sistema renal, tecido pulmonar, sistema nervoso central, cérebro, cardiovascular, diversos eixos de ligação centralizam como órgão principal o intestino. Então será que existe de fato a importância de a gente pensar em produtos que têm uma aplicabilidade direto aqui na saúde intestinal? Essas possíveis alterações nesses órgãos e sistemas, nesses eixos, nesses elos de ligação, como, por exemplo, o enfraquecimento dessa estrutura intestinal, o leaky gut, com perda de função de barreira, aumento de permeabilidade, perda da homeostase do equilíbrio em nível intestinal, se manifesta e se relaciona com diversas patologias. Patologias do sistema osteoarticular, no sistema muscular, sistema hepático e por aí vai, sistema tecido adiposo. Então a gente precisa entender o quanto é importante organizar as recomendações, melhorando o funcionamento dessa estrutura intestinal. Porque essas complicações podem se sistemizar de localmente e passar para uma complicação em nível orgânico, do organismo como um todo. E o comprometimento dessas funções geram alterações metabólicas importantes. Por exemplo, no metabolismo do tecido muscular, do tecido adiposo, trazendo as doenças associadas aí ao aumento de peso, alteração de composição corporal, obesidade, síndrome metabólica. Então a gente precisa entender como toda essa estrutura, esse ambiente, esse sistema vai ser gerenciado quando a gente pensa em manutenção da saúde e qualidade de vida desses pacientes. Então a nossa missão é relacionar a saúde intestinal com o Colosfor, independente da situação. Coloco aqui homens e mulheres, porque todo mundo que faz exercício, todo mundo tem intestino. Então a gente precisa olhar para a saúde intestinal de forma bastante preliminar e importante na saúde e na atenção da saúde dos pacientes. Quando a gente olha para a ciência, né, se vocês digitarem lá no PubMed saúde intestinal, a gente vai ver que ao longo da história, quase 50 mil resultados dessa busca. E aí vamos começar a trazer para uma situação mais recente, mais real. Nos últimos 10 anos, a maior parte, quase 90% das referências dos achados nessa busca se fazem presente. Vamos trazer um pouco mais para trás. Os últimos 5 anos, uma busca sobre saúde intestinal, quase 30 mil. A gente começou com 50, mantém aqui 30 mil apontamentos nos últimos 5 anos. Vamos colocar o colostro nesse cenário. Relacionando saúde intestinal e colostro, a gente já começa a ter um fechamento, uma limitação nas publicações disponíveis. Ou seja, é algo muito recente, mesmo a gente tendo diversos apontamentos com a suplementação de colostro bovino, mas na saúde humana exclusiva, a gente tem uma certa limitação. Por quê? É um produto muito novo, recente, recém-aprovado pela Anvisa aqui para ser comercializado no Brasil, e a Vitafor sai na frente mais uma vez, um produto e um produto já premiado. Foi premiado na Naturaltech desse ano como produto de inovação do mercado em 2023. Então é algo que tem uma diversidade de aplicabilidade bastante grande, mas que nós vamos direcionar isso aí para a saúde intestinal. Eu venho ao longo desse ano fazendo algumas palestras sobre colostro bovino pelo Brasil, e uma das principais dúvidas, como a gente tem o mesmo nome para os dois produtos, quero trazer só essa imagem aqui para a gente diferenciar forma de apresentação, direcionamento de aplicabilidade de um e de outro. Colosfor, pó. Dose medida. Colosfor Lactoferrin Plus, cápsula. O objetivo é uma oferta de uma maior quantidade de lactoferrina, uma substância importante na modulação na saúde intestinal. O que é colostro bovino, Ricardo? Colostro bovino é um líquido espesso, amarelado, secretado por células alveolares mamárias no final da gestação do bezerro. Então, existe progressivamente uma redução, após o nascimento do bezerro, uma redução na concentração de compostos bioativos, substâncias que trazem essa importância na composição do colostro bovino, como os fatores de crescimento, fatores de crescimento de insulina 1, fatores de crescimento epitelial, TGF-beta, os fatores imunológicos, como as imunoglobulinas, lactoferrina, citocinas, que são moléculas sinalizadoras para o processo de recuperação, por exemplo, de tecidos, e também tem na sua composição alguns nutrientes, peptídeos, carboidratos, enzimas, que compõem esse perfil de composição do colostro bovino e que nós encontramos na literatura direcionamentos específicos para a sua prescrição. No nosso caso, nós vamos fechar aqui na saúde intestinal, onde é possível pensar na prescrição para a correção das doenças inflamatórias intestinais, melhora na correção do controle de permeabilidade intestinal, uma homeostase intestinal relacionando diretamente com a microbiota. Então, todos esses fatores são associados a essa saúde intestinal. Então, vamos começar a especificar, a direcionar mais quais os possíveis direcionamentos e pensamentos na saúde intestinal quando a gente pensa na prescrição do Colosfor. Quero contextualizar brevemente toda a dinâmica que acontece no tecido, no epitélio intestinal. Existem camadas, a microbiota, linhas de defesa, linhas de barreira, barreiras de proteção, microbiota, substâncias químicas que são secretadas pela microbiota, a barreira de defesa estrutural pela composição dos enterócitos, proteínas que são expressas nos enterócitos, o tecido linfóide associado ao intestino. Então, uma série de estruturas e de componentes celulares que vão determinar essa configuração ali desse ambiente intestinal. A gente sempre estuda com esquemas, com desenhos. Então, eu quis trazer aqui uma microscopia eletrônica determinando, para vocês entenderem essa analogia, essa associação da representação esquemática com a microscopia eletrônica desse ambiente em nível intestinal. Vamos começar a ampliar um pouco mais, porque para entender como as proteínas que precisam ser expressas ali em nível intestinal podem ser potencializadas pela prescrição do Colosfor e das substâncias que o compõem,
a gente entende aqui, ó, que eu ampliei, né, para as velocidades, e diversas estruturas. É uma configuração de, eu digo de uma configuração de ambientes e composições celulares com funções específicas ali no epitélio intestinal. Esse ambiente e essas composições celulares que possuem funções específicas, possuem também trofismo, pontos específicos de localização nessas velocidades. E dependendo de como essa configuração está definida, bem definida ou mal definida, nós vamos ter uma melhor ou uma pior saúde intestinal, um maior ou um pior controle dessa permeabilidade intestinal. Para facilitar, vou pegar um pedacinho ali do epitélio e vou ampliar de novo, trazendo referência para essas estruturas que estão sinalizadas aqui nos espaços paracelulares, entre os interócitos. Claudina, ocludina e zonulina. 3 proteínas importantíssimas que precisam ser expressas ali em nível intestinal. E existem formas de se avaliar marcadores de aumento de permeabilidade por uma menor concentração dessas proteínas lá no epitélio e uma maior concentração, por exemplo, nas fezes ou no plasma. Outra estrutura muito importante são as tight junctions, estruturas que participam desse processo de ligação entre uma célula de interócito e uma outra interócito. Então, a expressão dessas estruturas e proteínas é fundamental para que haja um controle dessa permeabilidade intestinal. Nós tivemos, André fez essa referência, né? O professor Emery Maia, tivemos o prazer, André estava com sono aqui, dias longos de palestra no American College, mas nós tivemos o prazer, eu tive o prazer de conhecer o cara que descobriu a zonulina, uma das principais proteínas que de proteção de barreira ali em nível intestinal. E aí uma das perguntas que eu fiz foi exatamente sobre a participação do colostro na expressão dessas proteínas. Vem comigo para a gente entender que essas estruturas, mais uma microscopia eletrônica, precisam que estejam distribuídas de forma organizada, bem estruturada, com essas proteínas expressas, porque essa desorganização pode se fazer presente em diversas condições, comprometendo essa funcionalidade e essa proteção de estruturas desse ambiente intestinal. Então, algumas possibilidades de comprometimento. Uso de anti-inflamatórios não esteroidais, doenças inflamatórias intestinais, diarreia infecciosa, síndrome de intestino irritável, complicações de tratamentos oncológicos, todos os fatores que geram uma sobrecarga, um estresse em nível intestinal e que precisam receber a devida atenção para que haja uma restauração desse epitélio. Só para vocês terem ideia da magnitude. Nesse estudo, eles fizeram uma comparação, né? Um grupo de intervenção, um grupo controle, em células intestinais, induzindo um estresse por uso prolongado e muito alto, uma alta concentração de anti-inflamatórios não esteroidais, diga-se de passagem, uma das maiores classes de medicamentos, de farmacológicos, de alta prescrição, de consumo também em nível mundial. E aí eles induziram esse estresse, suplementaram um grupo controle com o colostro, e aí o grupo que não recebeu essa suplementação de controle também fizeram esse registro aí do controle nessa microscopia eletrônica intestinal. Então a gente observa uma confusão, uma destruição em nível estrutural, com comprometimento também dessa funcionalidade. Ricardo, vamos começar a detalhar, né, vamos começar a segmentar as possibilidades, o que eu preciso saber para que eleger um paciente que chega no consultório com sinais e sintomas, referenciando algumas características que melhorem, que requeiram uma melhora nessa modulação intestinal. Reparo de mucosa, sinais e sintomas relacionados a essa perda, esse aumento de permeabilidade em nível intestinal. Processo inflamatório local, muito importante ser controlado, porque a inflamação local, se não há esse controle, essa modulação desse processo inflamatório, ela vai se sistemizar, manifestando em diversas outras estruturas. Tá? Então, às vezes, a gente precisa olhar para um paciente, entender que esse paciente tem alguma alteração osteoarticular e tratar o intestino, ao invés de, como normalmente é feito, o caminho contrário com o tratamento farmacológico. Grande destaque, doses de prescrição. Ficou aqui embaixo, mas eu vou falar. Na média, de 2 a 4 gramas por dia. E o mais interessante, vou fazer uma referenciazinha aqui, ó. Essa condição é boa ou ruim? É uma pergunta, tá? Tem interrogação depois. É boa ou ruim ter isso daqui? É ruim. Então guardem essa frase. Se deu ruim, o que vocês vão fazer? Chama quem? O BOP. O BOP age como? Demora a agir? Demora a agir? Não. Age rápido. É incisivo? Resolve? Resolve. Então vocês vão ver que vão ter algumas associações que, se der ruim, chama o BOP. Por quê? Tá aqui, ó. SIBO, supercrescimento bacteriano em nível intestinal. Quais as complicações? Leaky gut, estresse imunológico, disbiose, aumento de permeabilidade, aumento de expressão de citocinas inflamatórias, como por exemplo ICAM, redução na expressão de proteínas que geram essa proteção em nível intestinal. E aí, se der ruim, o que você tem que fazer? Chamar o BOP. Olha que interessante esse estudo. Dano intestinal induzido por supercrescimento bacteriano e a suplementação de colostro bovino, BC. Tá aqui, ó. Expressão de ICAM, citocina inflamatória, colostro bovino, menor expressão de ICAM. Zonulina, claudina, proteínas que exercem essa proteção, maior proteção nessa estrutura com a suplementação de colostro bovino. E o mais legal, o mais interessante é que essa ação, ela é uma ação. Isso aqui é longo, médio ou curto prazo? O que vocês chamam? O que você acha, Guilherme? Curto prazo? Microperiodizado, é um período curto. Ou seja, é uma ação incisiva para resolver do BOP. Deu ruim? Deu ruim? Vocês estão comigo? Conecta comigo. Deu ruim, chama o BOP. Então a gente consegue 7 a 14 dias de suplementação diminuir essa permeabilidade intestinal. Deu ruim, chama o BOP. Ok? Lactoferrina, outro composto bioativo, também outra substância integrante do colosfor, lactoferrin plus, melhorando essa homeostase intestinal, melhorando a condição desse ambiente intestinal para uma favorabilidade de reparo de mucosa, uma modulação do sistema imunológico, por exemplo. Olha o que a gente tem nas inflamações locais no intestino, com sinais e sintomas agudos, expressão de citocinas inflamatórias e comprometimento, aumento de permeabilidade, comprometimento de barreira. Entra com a lactoferrina, alívio de sinais e sintomas, redução desse processo inflamatório local e aumento na expressão de tight junction. É tudo que a gente precisa. Hashtag blindar. Blindar essa estrutura intestinal para que a gente consiga manter esse indivíduo com uma saúde intestinal. Outra publicação, estudo duplo cego randomizado placebo controlado, evidenciando que a suplementação de colostro bovino em pacientes criticamente hospitalizados aqui, ó, é segura, é eficiente e ela tem uma ação de curto prazo. Então ele age rápido. Porque se der ruim, o que a gente tem que fazer? Para não esquecer, deu ruim, chama o BOP. Controle de permeabilidade intestinal, alterações intestinais importantes. E aí eu preciso puxar a sardinha para minha brasa e falar um pouco sobre o exercício. Olha a importância do intestino na realização do exercício físico. A gente tem aqui ó, as estruturas, barreiras físicas, estruturas de interócito, todo o maquinário metabólico, modulando processo inflamatório no tecido muscular, sensibilidade insulínica, utilização de substrato, melhora no processo de recuperação, diminuindo esse processo inflamatório. Então são diversos fatores que se relacionam, uma liberação de neurotransmissores, diversos fatores que relacionam exercício e intestino.
Então, será que é importante a gente observar a aplicabilidade do colostro bovino no exercício? Vamos para a literatura. Essa revisão falando exatamente sobre a prescrição, a utilização de colostro bovino no exercício. Olha o resultado, a conclusão. Evidência forte do benefício na permeabilidade intestinal. Não vou nem entrar nas outras sinalizações. E eles concluem que o uso microperiodizado é positivo para esse controle de permeabilidade e redução de sinais e sintomas relacionados a algumas infecções, por exemplo. Então, a gente precisa pensar, período curto, alta eficiência, muitos sinais e sintomas, a dosagem maior. Menos sinais e sintomas, ou regredindo sinais e sintomas, a gente vai diminuindo as quantidades que vão sendo prescritas ao longo do dia, no geral, variando de 2 a 4 gramas. Tá? Eles fizeram uma avaliação aqui de um marcador de permeabilidade intestinal, razão lactulose e raminose, prescrição durante 2 semanas, induzindo um estresse provocado pelo exercício que a Andrea falou, né, em indivíduos com corrida de 80% do VO2 máximo. Com o grupo controle, aumentando essa razão lactulose e raminose, o grupo suplementação, com essa menor relação, representando aí uma capacidade de proteção ali na mucosa intestinal, intestinal. Outro estudo... Deixa eu voltar aqui. Outro estudo interessante. Lutadores de MMA, avaliando a permeabilidade intestinal numa relação lactulose manutol e concentração fecal de zonulina, que precisa ser expressa onde? Ou no epitélio. No epitélio, tá? 1 grama de colostro bovino ao longo de 20 dias. Olha os resultados, já facilita aqui, ó. Permeabilidade intestinal, grupo intervenção, controle menor, significativamente, estatisticamente diferente, quando comparado com o grupo controle, o grupo placebo. Concentração fecal de zonulina, seguindo a mesma tendência no grupo que fez essa suplementação com colostro bovino. Então a gente observa uma preservação, uma proteção nessa estrutura intestinal com a prescrição dessa substância. Outro detalhe importante para a gente promover essa modulação na saúde intestinal. Lembra que eu falei que não só o ambiente intestinal, mas sim outros órgãos e sistemas se relacionam, por exemplo, com essa inflamação local e pode ser expressa em outros órgãos e sistemas? Isso aqui compromete a recuperação do tecido muscular após exercício. Às vezes o paciente chega com sinais e sintomas, limitação de movimento, dor, edema, crepitação ali na articulação do joelho, com o intestino com disbiose hiperpermeável. E aí a gente vai fazer o quê? Recomendações, organização do plano dietoterápico, entrar com suplementações, exercício também controlado e a suplementação com pré e probióticos. E a gente tem aqui o colostro melhorando esse ambiente intestinal. Tá? Outros produtos que a gente pode pensar num protocolo geral para a modulação dessa saúde intestinal. Ali, pensando na saúde articular, nós temos o Collagen Tech tipo 2, a vitamina D, que tem uma relação direta com o metabolismo osteoarticular e também o metabolismo muscular. O Omega 4 Plus, nessa modulação do processo inflamatório. E a gente tem aqui opções de simbiótico, né, o pré-biótico com probiótico, que é o Synfor Fibras, e o Collagen Tech Protein, um dos últimos lançamentos aí para garantir esse aporte de aminoácidos, melhorando essa recuperação do tecido muscular. Só para fechar, a relação dessa modulação específica em nível intestinal com eixos, mais variados eixos aqui, ó, de órgãos e sistemas, sistema imunológico, tecido muscular, tecido cerebral, que podem e devem ser melhorados com a suplementação do Colosfor Lactoferrin Plus e associação aí com os probióticos. Eu não posso deixar de fazer essa associação direta à prescrição de probióticos, primeiro pelo ambiente intestinal, que vai ser potencializado esse ajuste aí pelo Colosfor, e aí a gente entra com uma recolonização nesse ambiente, que vocês vão aprender a fazer isso na palestra seguinte da minha grande amiga Angélica Ferrari. Quais os fatores dietéticos associados a essas alterações aqui, ó, em nível intestinal? Tá aqui, ó, uma colonização tipicamente de lactobacillus e bifidobactéria. Então a gente já entrou com o Colosfor para melhorar, fazer essa restauração de epitélio, recolonizando aqui com bactérias probióticas, e essa diferença nesse ambiente intestinal é o que vai determinar uma melhor saúde ou um comprometimento, uma pior saúde em nível intestinal. Percebam, a associação com órgãos, sistemas, liberação de neurotransmissores, diminuindo o processo inflamatório em nível muscular, hepático, no tecido adiposo, melhorando os scores de saúde por conta dessa manutenção da homeostase nesse ambiente intestinal. Quando isso não acontece, existe alteração, por exemplo, na colonização dessa microbiota intestinal, alteração na expressão daquelas proteínas que eu disse que precisam ser expressas em nível intestinal, tight junctions, as estruturas, claudina, ocludina, garantir essa proteção e esse equilíbrio, essa homeostase intestinal. Prescrição de probióticos concomitante com o Colosfor. Por quê, Ricardo? Se a gente estabelece uma organização estrutural de reparo de mucosa, de epitélio, a gente precisa entender que existem diversas funções dessas bactérias probióticas. Melhorando essa colonização, secretando as mucinas, defensinas, garantindo uma atividade organizada na expressão do sistema imunológico. E olha que interessante, inclusive um trabalho até apresentado, o trabalho foi desenvolvido aqui por conhecidos colegas nossos daqui de Fortaleza, que eles aplicaram exatamente o Synfor para controle de processo inflamatório e resistência insulínica. E essa composição de cepas probióticas é interessantíssima para manter esse equilíbrio e essa homeostase em nível intestinal. Então a gente pode pensar numa prescrição casada. Probiótico, Synfor Plus, Colosfor Lactoferrin Plus. Publicação recente falando sobre a aplicabilidade no controle desse estresse oxidativo associado ao processo inflamatório em nível intestinal. Então a gente tem aqui, ó, favorável à suplementação, à utilização de probióticos para controle desse estresse oxidativo. Posicionamento, consenso aqui da Sociedade, da Organização Mundial de Gastroenterologia agora, 2023, falando exatamente dos efeitos relacionados ao sistema imunológico e aqui os efeitos não imunológicos da suplementação de probiótico, garantindo essa homeostase nesse ambiente intestinal. Então, mais do que ponto pacífico, Colosfor para refazer a restauração de epitélio, melhorar os fatores imunológicos locais, entrar com a suplementação de probiótico para garantir uma recolonização dessa microbiota intestinal. Ricardo, o que eu preciso pensar nessa prescrição se eu for casar os dois produtos? Uma prescrição padrão BOP, por quê? Maior quantidade de cepas probióticas, 17 bi de unidade formadora de colônia em cada 2 cápsulas. E a lactoferrina pela sua ação específica na restauração e homeostase do epitélio intestinal. Tá? Sigamos. Falando sobre a leaky gut, né, essa alteração nesse ambiente intestinal, a disruptura, essa quebra de homeostase, a perda de função estrutural e funcional nesse ambiente intestinal, promove o que a gente chama dessa síndrome de leaky gut. O que a gente precisa fazer? Entrar com diferentes produtos, numa composição, para reverter, devolver esse indivíduo para uma situação de equilíbrio de homeostase nesse ambiente intestinal. Fiz um comentário com vocês já sobre a utilização do Colosfor, do Synfor, falei do Synfor Fibras, e vamos falar um pouquinho sobre o papel da glutamina nessa restauração, nesse cenário. Diversas aplicabilidades a gente pode pensar nesse ambiente intestinal para a glutamina.
melhorando a expressão, por exemplo, de glutationa, que é um antioxidante importante para esse ambiente intestinal, melhorando a expressão dessas proteínas que eu acabei de comentar, que o Colosfor também promove esse aumento nessa expressão. E aqui a gente observa aqui embaixo, ó, os fatores de crescimento, principalmente o fator de crescimento epitelial e todas as estruturas e proteínas que precisam ser expressas para garantir essa proteção, potencializadas aqui para a prescrição, a utilização de glutamina. Olha a dinâmica entre disponibilidade de glutamina no organismo, níveis plasmáticos e as suas diferentes ações nos eixos de intestino, órgãos e outros sistemas. Todo o maquinário, toda a utilização da glutamina para aumento, por exemplo, das proteínas de choque térmico, para controle desse processo inflamatório, desse estresse oxidativo, pode e deve ser observado quando a gente pensa nessa modulação do ambiente intestinal. Glutamax, Synfor Plus, Colosfor, ou Colosfor Lactoferrin Plus como alternativas para melhorar essa modulação. Input de mais um outro produto que auxilia nesse processo de controle, nessa modulação do processo inflamatório. Ponto mais do que pacífico também, né? Ácidos graxos da série ômega 3 e essa sua capacidade de melhora nessa composição da membrana celular, diminuindo esse processo inflamatório. Tudo que a gente precisa. Controlar a inflamação local e impedir que haja uma manifestação sistêmica desse processo inflamatório. Essa quebra de homeostase pode ser potencializada, levando esse indivíduo para um estado de equilíbrio de homeostase por conta desse processo anti-inflamatório gerenciado, cadenciado pelos ácidos graxos da série ômega 3. Essa publicação foi feita agora, no finalzinho do mês passado, e eu inicio, né, o início final aqui da apresentação, trazendo alguns comentários feitos nessa publicação, onde eles avaliam aqui a utilização de colostro bovino exatamente no controle dessa permeabilidade intestinal. A barreira intestinal compreende uma única camada de células epiteliais firmemente unidas para formar uma barreira física. Pensem, barreira biológica microbiota, barreira química, substâncias que vão exercer essa proteção secretadas pela microbiota, e a barreira física estrutural. Terceira linha de defesa, tem uma relação direta com estrutura. Porque a ruptura e o comprometimento dessa barreira gera ativação de processo imunológico, processo inflamatório em diversos tecidos. No primeiro momento, o tecido intestinal, sistemizando em outros órgãos e sistemas. E aí, existem componentes dietéticos, né? A Andréia falou, por exemplo, dos polifenóis, tem uma relação direta de polifenóis com função intestinal, falou da glutamina, do próprio colosfor, vitamina D, enfim, uma série de substâncias, mas eles concluem aqui, ó, que o colostro bovino é uma fonte natural de nutrientes com ação imunomoduladora, propriedades inflamatórias e fortificantes na barreira intestinal. É o que a gente precisa fazer. Controlar permeabilidade, melhorar estrutura e função nesse ambiente intestinal. O que vocês não podem esquecer? Se vocês têm detectado lá na anamnese, na coleta de informações com pacientes de vocês, sinais e sintomas que representem alterações dessa função intestinal, lembrem que é um produto, uma alternativa de prescrição de curto prazo. Porque se deu ruim, tá aí, ó. Curto prazo, microperiodização. Quem é da área esportiva vai entender o que eu estou falando. Período curto, de 1 até 3 semanas de suplementação com uma quantidade maior, diminui os sinais e sintomas, vai readequando, diminuindo progressivamente essa quantidade de prescrição. Outro fator importante, tem uma ação específica de epitélio, melhorando esse reparo estrutural. Então, sinais e sintomas relacionados ao aumento de permeabilidade intestinal. Se deu ruim, chama o BOP. Melhorando a sua homeostase, diminuindo o processo inflamatório e estresse oxidativo e atuando como um coadjuvante nessa melhora, no sinergismo do sistema desse tecido, desse ambiente intestinal e do sistema imunológico. Okay? Para fechar, publicação também agora recente. Nosso papel enquanto profissionais é promover isso daqui, ó. Utilizar a base. Walden falou isso. Se não tiver a base de comida, não adianta continuar, tentar trabalhar só com suplementação. A base nutricional tem que estar estabelecida, tem que estar feita, porque tem uma relação direta com esse ambiente intestinal. Tudo que eu falei, ó, tá aqui. Quando esse indivíduo não consegue estabelecer essa base bem feita, com o consumo de alimentos superprocessados, inadequações nutricionais de acordo com a sua necessidade, com a sua demanda, nós temos uma perda de funções estruturais, de função, literalmente, de barreira estrutural, aumentando as chances de desenvolvimento de doenças crônicas associadas às alterações aí na modulação da saúde intestinal. Qual é o nosso papel? Organizar isso daqui. Trabalhar com comida, alimento e lançar mão dos coadjuvantes nesse processo. Tá aqui, ó. Se pensando em suplemento, é um protagonista. Protagonista com ação de curto prazo nessa restauração de estrutura e função. E trabalhar com as outras possibilidades que a gente tem para melhora no controle, na oferta dessas substâncias, desses nutrientes, né, de probióticos, para colonizar esse ambiente, trazendo de volta uma homeostase nesse ambiente intestinal. Tranquilo? Meus amigos finalizaram, né, com atue ao seu redor, falou o Walden, né? André falou dos 4 compromissos para a vida, e o Guilherme falou que o beat venceu. Mas tudo bem, cada um com a sua frase de estimulador, para estímulo, né? Para estimular. E aí, puxando essas 4 frases, antes de liberar espaço e o palco para minha amiga Angélica Ferrari, que vai falar sobre exatamente o programa dos 6Rs. Quais as doses, o que vocês precisam fazer, quais as etapas para organizar e trabalhar com essa modulação na saúde intestinal? Eu pego essas 3 frases e lanço a minha. Qual é? A vida? Muito obrigado. A vida não tem replay. Não adianta se você não atua do seu lado, você tem que atuar ao seu redor e não deixa para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Obrigado, viu? Obrigado, Vita Fora. Obrigado, professor. Sempre um prazer te ouvir, Sodré. Ainda mais falando de colostro, que é um produto tão importante na sua vida, hein? Só quem sabe. Pessoal, estão gostando? Iniciamos aí a trilha de saúde intestinal. Então o pessoal de casa está acompanhando também. E, obviamente, para a gente finalizar a trilha de saúde intestinal, eu quero chamar ela aqui ao palco. Pessoal bem importante, acho que é a primeira vez que está aparecendo para a gente no congresso. Ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional, fitoterapia funcional e nutrição esportiva funcional. Além disso, ela também é mestre em biociências aplicadas à saúde. E hoje ela vai falar sobre um tema mais importante, que é o programa 6Rs e a suplementação na modulação intestinal. Então quero que vocês recebam com uma salva de palmas, Angélica Ferrari. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês não estejam com muita fome, porque a gente fala um pouco de comida aqui também, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui a presença de cada um de vocês e a Vitafor pelo convite maravilhoso em estar aqui com vocês. É um imenso prazer para falar sobre um assunto que eu sou apaixonada, falo bastante disso nas minhas aulas e confesso que para mim foi um desafio, porque falar do programa 6Rs de modulação intestinal em apenas 50 minutos é uma tarefa um quanto tanto desafiadora, porque eu fico horas falando